Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O último vídeo que eu fiz foi sobre focar menos em rotular, em etiquetar e mais em observar comportamentos. E a partir dessa observação, sentir se faz bem, se tem coerência de você continuar nutrindo a dinâmica que se apresenta nessas relações ou se desconectar emocionalmente, fisicamente, da forma que você conseguir aplicar isso na sua vida. Mas eu acho que também é muito importante a gente ter uma clareza de que realmente comportamentos que demonstram sinais que são comportamentos que acredito que para a grande maioria da humanidade não vai ser visto como saudável, porque é muito relativo. O que é confortável para você não pode ser para mim e vice-versa, mas tem coisas que são universais. Então existe pessoas que elas têm uma certa incapacidade, pode ser até biológica, a forma que o cérebro delas foram formado, ou uma incapacidade psicologicamente de conseguir acessar certos sentimentos, como culpa, vergonha e a inveja. Então essas pessoas, como elas têm muita dificuldade de acessar esses sentimentos e reconhecer nelas, elas normalmente projetam nas outras. E também tem um certo, como não tem culpa, não tem a possibilidade de arrependimento, de se arrepender, então ela não vê nenhuma dificuldade, nenhum mal em explorar, em utilizar as relações para obter o que ela deseja ou atender às suas necessidades. Existem perfis psicológicos que se enquadram dessa forma. E eles andam entre a gente. E eles estão mais próximos do que a gente possa imaginar, sem querer fazer terrorismo aqui, psicológico. Mas existem os terroristas psicológicos, isso com certeza. Esse é um termo bem pesado, obviamente, né? Eu tô lembrando aqui de uma música de uma cantora espanhola que ela fala, que chama a Pérola, e ela fala que era um terrorista emocional. Mas tem, então, esses padrões de comportamento e eu vou citar 4 aqui, ok? E aí eu vou convidar vocês para observar e observar quão repetido é esse comportamento também. Porque se aparece uma vez, né, ele tem que se repetir, ele tem que se confirmar. A repetição dele seria a confirmação. Ok? Então, se você tem alguém na sua vida que ela só procura você quando ela precisa de algo, seria uma bandeira vermelha para você observar. Se você percebe que é uma relação desequilibrada, eu sei que isso é muito amplo, é muito difícil, porque eu já estive em muitas relações desequilibradas e para eu entender cada uma delas, muitas vezes, cada coisa teve o seu tempo para eu compreender que era desequilibrado. Mas a gente meio que sente. Aí eu vou pedir aqui a relação desequilibrada para você observar, mas você sentir também. Observar como você se sente. Usar a culpa ou a pressão para conseguir o que quer. Então, como eu comentei anteriormente, tem pessoas que por uma certa incapacidade mesmo, elas são incapazes, por mais que a gente queira, por mais que a humanidade ore por elas, jejum por elas, acendamos todas as velas possíveis por elas, elas são irrecuperáveis psicologicamente. Então elas não acessam certas emoções. Então a culpa é uma delas. Muitas pessoas elas não acessam a culpa. E quando elas acessam, elas repudiam aquilo com toda a força. Então ela vai usar isso, vai usar a culpa no outro, causar culpa no outro, porque
Muitas pessoas que não sentem culpa, elas têm uma capacidade impressionante de farejar quem tem uma tendência gigante de sentir culpa. E aí essas pessoas acabam se apoderando dessas personalidades que têm uma tendência maior a sentir culpa. Então, e elas vão usar isso para pressionar e conseguir o que elas querem. A terceira aqui seria, tem dificuldade de respeitar os seus limites. Então, se eu pudesse dar alguma recomendação aqui para vocês, quando vocês estiverem se relacionando, principalmente no início, tente falar não. Tente falar não, para ver como essa pessoa... Tente contrariar, não por ranço, não por raiva, mas uma vez, para um teste, para você ver como essa pessoa se comporta, como ela reage quando ela é frustrada, quando as coisas não são como ela gostaria que fosse. Pode ser coisas pequenas e isso revela muito do caráter da pessoa. Elas têm uma dificuldade enorme de respeitar os limites. E também um outro comportamento seria demonstrar um interesse em você, que aparentemente parece genuíno, mas na verdade é um interesse condicionado. Quando ela precisa de alguma coisa, pode ser física, pode ser psicológica, uma tensão psicológica, ela vai demonstrar um certo interesse em você. Porém, a partir do momento que ela está... a função que você poderia oferecer para ela foi executada na cabeça dela, ela descarta você. E aí, até a próxima necessidade que ela tiver. Então, essas são alguns comportamentos que a gente poderia observar. E aí você poderia, então, ler isso, observar, ver como você sente e toma decisão. Toma decisão se aquilo é uma dinâmica, é uma relação que você pretende permanecer, mesmo lembrando que muitas vezes a permanência onde te machuca dói mais do que você deixar o ambiente onde te maltrata, onde te tortura, onde não te faz bem psicologicamente. Então, muitas vezes, a gente fica mais pela dor do que a gente acha, do que seria deixar aquela dinâmica. É muito complexo porque também tem estudos que mostram quando você está em relacionamentos abusivos, muitas pessoas que tentam romper o laço com essas relações, elas tentam de 7 a 9 vezes, até finalmente elas conseguirem se libertar desse relacionamento, da dinâmica que, ao invés de nutri-la, de protegê-la, de dar segurança, faz todo ao contrário, né? E acaba desconfigurando a personalidade da pessoa. E aí, às vezes, quando essas relações elas acabam, a pessoa sai completamente vazia, sem saber quem ela é. Porque muitas vezes esses padrões de comportamento que essas pessoas têm, a intenção é elas apagarem completamente quem essas pessoas que rodeiam elas são, apagar totalmente a identidade dessas pessoas e preencher elas com a identidade dessa pessoa que está com essa forma de trabalhar psicologicamente. É muito complexo, é muito dinâmico, mas é real, gente. E é isso, muito obrigada por hoje, espero que vocês fiquem bem, espero que esse assunto que eu trouxe aqui possa me ajudar a ajudar vocês de alguma forma. Um enorme abraço, beijo, tchau, tchau.